Olá, ni hao, saudações. Vamos para a literatura chinesa, com o Da Shen, que vai contar a história de dois irmãos, né? Porque Brothers, no original, que é a montanha e o rio. Já duas partes aí, né? Quem pegando o bonde andando. O Da Shen vai contar a história de dois irmãos do mesmo general, Ding Long. O Tan é o legítimo, né? O filho legítimo. E o bastardo é o Shen To. Então, esses dois irmãos, a gente está vendo a história paralela, né? Cada capítulo é dedicado a um irmão. Então, nós vamos lá, continuando no capítulo 22, nós vamos ler até o 29, né? Então, no meio do livro ainda, você vê que o livro é muita coisa acontecendo, né? Então, essa parte em que a família do Ding Long está exilada, podemos dizer assim, na província, né? Porque eles caíram em desgraça na política do presidente, né? Envolvimento do Tan lá com a casa subversiva, né? Veja as partes, vou resumir mais não. Aí, essa parte da província devia conhecer lá os burocratas do partido. Então, esse livro aqui certamente não seria publicado na China, porque esses burocratas sempre são mostrados de forma um tanto quanto não simpática, né? Vamos ser eufemísticos, vamos usar o eufemismo aqui. Então, ele sempre está mostrando a boa imagem assim, do monge da vila, né? Que sempre tem essa imagem do religioso aqui, o monge budista, o Koon, né? Koon. Esse monge é visto de forma simpática, mas lá, quando ele, em um dado momento, ele é tirado do cargo e é entregue por um outro lá, um tal de Gordo Shen, né, um cara rico lá que acaba conseguindo o cargo e tal. Aí ele mostra as burocracias, né, do partido, e ele mostra que ele não gosta muito das burocracias do partido, como nós vamos ver, né? Que, por exemplo, o Tan, ele estava guardando as notas promissórias lá, né? Esperando elas serem repostas pelo governo, ou seja, trocar por dinheiro, né? O yuan, né? O yuan, que é o dinheiro da China. E aí não é que ele consegue e fica milionário, né? Praticamente milionário, porque tem que dar uma porcentagem lá para a gerente do banco, né? Então ele entra uma parceria com essa gerente, ele vai investindo, inclusive a casa da família, né? Que estava ameaçada de ser mantida pelo partido, que na época da Revolução Cultural, as casas particulares foram levadas pelo partido, né? E aí tinha essa ameaça, mas ele conseguiu, ou seja, ele estão se inteirando lá na província, e essas narrações da província lembram muito daquelas do Balzac, a costureirinha em chinês, lá do Dai Siji, né? A gente já viu aí nos primeiros livros que a gente leu da China. Vários trechos aqui lembram do Dai Siji, não sei se está prestando homenagem, né? Mas o Dai Siji foi para a França, né? E sempre tem essa homenagem aos escritores ocidentais, né? E aqui tem algumas referências, tem referência ao Hemingway, né? Tem referência a escritor, ao Tolstói, né? Lá da Ana Karenina, a gente vai ver isso aí. Então, enquanto isso, a vida do Shento, em paralelo, né? Shento, o Shento está lutando, né? Assim, treinamento constante, treino e mais treino no Kung Fu, subindo lá, né? Nas categorias do Kung Fu, porque ele vai integrar ainda a guarda presidencial, né? Ele está no serviço secreto e ele vai brevemente integrar a guarda presidencial. Mas as preocupações do Tan lá na província obviamente, investir esse dinheiro, né? Então ele está investindo dinheiro. E ele está preocupado em fazer também o vestibular, digamos assim, né? Não sei como é que chama, um teste que ele vai fazer para a Universidade de Pequim, ou Beijing, em que ele vai estudar direito, né? Então ele tem uma amiga lá, que é a Sumi, ó, você ver, aí que eu falei, o Sumi é aquela mesma que estava no orfanato, né? Inclusive ela está escrevendo a autobiografia do que ela viveu no orfanato, e ela precisa de alguém para publicar. Aí o Tan pensa, precisa de alguém para publicar. E aí ele começa a investir também, né, num selo editorial para publicar. E aí ele compra esse selo editorial, porque, né, inclusive as empresas estatais estão em franco declínio, né, estão perdendo capital. E os capitalistas, né, nos anos 80, né, ao longo dos anos 80, o capitalismo vai voltando na China, porque acabou ali, né, a Revolução Cultural. E aí vai mostrando que as empresas estatais estão em declínio e as empresas agora com iniciativa particular, ou seja, os capitalistas, né, os liberais, estão dando conta estão mantendo a economia no sentido de comprar e até investir, né, investir no partido. Então, ele conseguiu então ficar milionário, quase, né, praticamente milionário, e está investindo, né, está investindo dinheiro. Então vai mostrando que o Tan virou, sim, um capitalista, né, apenas China comunista, né. Então tem toda uma crítica, né, você pode ver que tem toda uma crítica, justamente a isso, as diferenças da forma do governo estatal ali, né, a forma como é feita as empresas estatais e as empresas capitalistas que são mais ágeis em decisão, etc, né. Então,
toda vez que aparecem os burocratas do partido, de uma forma meio satírica, né? Então, inclusive esse gordo aqui, né, que esse aparece, o Chen, que aparece aqui no livro, que está mantendo a Sumi e impedindo ela de estudar, né? E aí o Tan faz de tudo para a menina estudar e fazer também esse teste de vestibular, podemos dizer assim, para a Universidade de Pequim. Não é que ela consegue, né? Então eles montam altos estratagemas aqui, inclusive com a ajuda do monge, o Koon, né? Inclusive esse monge é uma pessoa muito simpática na história. E aí eles vão, né, com a ajuda de Buda, né, porque essa ideia do budismo é a religião popular ali na China, né, e aí tem um contraponto ao partido, né, que tem essa ideia do secularismo, né, e aí iam dar, então, nas peripécias da história, a história é cheia de peripécias, né, vai acontecer a morte desse gordo, o Shen, né, e aí a menina está livre para poder ir embora, né, não vai mais, ela lembra que ela tem um filho, né, ela tem um filho, que é possivelmente o filho do Shento, que ela acha que morreu. Então ela escreve cartas para o Shento, tem várias cartas dela aqui. A gente vê que ela tem estilo para escrever, tanto é que o sonho dela é ser escritora, né? E esse livro vai fazer sucesso, A Órfã, né? O livro A Órfã. Aí ela assume, então está achando que o Shento morreu, então ela escreve assim, agora eu encontrei uma pessoa, né? Assim, importante, será que agora eu vou ser independente, né? Será que depois ela vai perceber que o Shento não morreu, né? Interessante. E aí o Tan fica impressionado com o sucesso do livro, né? Essa ideia como ela acha, né? A Sumi acha que o Shento morreu. Ele é então glorificado, assim, na narrativa as pessoas ficam, né, morreu e tal. E aí fica aquela ideia, né? E o Tan fica assim meio enciumado com essa ideia, né? O cara morreu agora aí, né? Idolatrado. Quando eu descobri então que é o irmão dele que está vivo, né? Então, muito bem, então ele vai ler essa autobiografia da menina lá, da Sumi, vai publicar e vai então. E aí eles vão passar, obviamente, depois de 1000 peripécias, vão passar nesses testes para estudar. Ele vai estudar Direito lá na faculdade, na Universidade de Pequim, né, lá na Cidade Proibida. Enquanto isso, ele vai mantendo esses negócios em parceria com a gerente, até que ele contrata a gerente, larga esse banco estatal aí, que não está rendendo nada, e vem trabalhar para mim, né? Então ela vira, né, uma espécie de secretária particular dele e ele está investindo dinheiro, né? Investindo em empréstimo, então está fazendo render. Olha para você ver, o Tan virando aqui um alto capitalista na China comunista, né? Você já vê a ironia da coisa toda. Então ele vai mostrando essa decadência das empresas estatais frente às empresas capitalistas, só que o sistema que vai gerenciar, né, ainda é o comunismo, porque o partido é forte. Então, vai formar o quê? Um capitalismo de Estado, ou seja, um capitalismo permitido pelo Estado. Né? Não é um capitalismo liberal igual você tem nos Estados Unidos, na Europa, né, no Brasil. Você tem um capitalismo permitido na China, você tem os capitalistas, certo? Mas dentro do arcabouço político, tanto que em 89 a gente vai ver lá, né, igual a gente viu nos Excluídos, do outro livro que a gente leu, aquelas manifestações em 89, né, que foram brutalmente, né, massacre lá da praça, né, da Praça da Paz Celestial, em 89. Então não teve essa abertura que teve lá no leste europeu, né, o leste europeu, a partir da queda da União Soviética ali, né, da Alemanha Oriental, a queda do Muro de Berlim, né, não aconteceu lá na China. Mas o capitalismo chegou. Então o capitalismo chegou na China, certo? Mas a democracia não. Então não tem democracia chinesa. É isso que tá. É essa que é a ideia do livro, certo? Que não seria publicado, obviamente, na China, né? Então ele vai estudar direito em Pequim e assumir, né? Vai largar a província. Então nós vamos ter então essa mudança, né? Tem toda essa despedida. Ele vai deixar a província, porque, lembrar, eles foram praticamente excluídos da vida política de Pequim, né? Foram exilados dentro da própria China e tiveram que voltar para a província. E aí ele, agora, depois desse tempo na província, que o Tan tem ideia de como é que é o verdadeiro chinês, né? E aí ele vai lá com essa ideia do verdadeiro chinês, né? Que ele não teria essa ideia se tivesse ficado na capital, que é outro mundo, né? É o mundo secular, é o mundo do partido, e não conheceria essas tradições, né? Essa ideia das contraposições a gente já viu lá no Balzac, e a costureirinha chinesa da SG, que é o seguinte, ele mostra isso, os jovens das capitais, né, das cidades grandes, são mandados para o interior, a província, para aprenderem o trabalho, né, e conciliar então o trabalho intelectual das cidades com o trabalho braçal, né, da província. Né? Então a gente já viu isso aí. Fazendo um resumo geral, minha voz está sumindo. Um resumo geral, porque assim, trocentas coisas que podem ser faladas desse livro, e nós estamos só na metade, né?
Muito bem, então o Shenton continua a missão e ele vai então entrar para a guarda presidencial. Olha pra você ver que interessante. Logo aquele presidente, né, que acabou com a família lá, arruinou a família do Ding Long, né, que é esse general de que ele quer se vingar, né? Ele quer se vingar porque é aquele general que o abandonou, né? Lembrar que o Shenton é o filho bastardo, né? É o irmão bastardo aqui. Então ele vai, aí vai ter um atentado, assim bem Hollywood, né? Em que ele vai salvar o presidente lá numa explosão de trem, assim, coisa, né? Eu achei até uma cena assim, meio. O fato da menina ser a mesma, né? A Sumi, que é uma boa personagem, não estou falando mal da personagem, né? Mas essa ideia, essa coincidência, né, ela ser aquela menina lá, possivelmente, né? Pode ser a mãe do filho do Shenton, né? Que sobreviveu lá no orfanato. E agora é a namorada, né, futura noiva do Tan, lá em Pequim. Né? Então você vê que é a mesma, não tinha que ser a mesma, né? Então você vê as coisas de romance, né? A gente acha que isso acontece na novela da Globo. Então, mas a personagem é muito boa, né? Então a Sumi, ela vai escrever essas cartas, né, para o Shenton, assim, em memória, né? Porque imagina que ele está morto. E aí eles vão, então, a parte interessantíssima aqui que vai para a. Enquanto, né, o Shenton está sendo treinado, vai para a guarda presidencial, os estudantes de Pequim. O que faz os estudantes de Pequim? Então nós vamos conhecer do capítulo 29, né, 1980 ali, enquanto eles estudam direito, Confúcio, né, Confúcio é um grande líder intelectual, assim, até religioso na China, né, a questão da harmonia, do direito, da justiça, né, da ética, que influencia inclusive esses testes, né, essas provas para integrar o sistema estatal chinês, né? E aí vou mostrando, só que aí eles não querem ler, obviamente, a literatura que é aquela oficial, eles querem ler a literatura proibida. Então tem os grupos de leitura clandestina em que eles leem o quê? Ana Karenina, por exemplo, do Tolstói, que a gente já leu aqui no canal, né? Então são muitos autores que não podem ser publicados, né? E aí essas pessoas procuram o Tan, que agora é o editor, eu sou editor desse livro e tal. E aí ele vai ajudar então essas pessoas a publicarem os livros, né? É um ambiente intelectual muito rico com esses autores, só que eles não têm autorização estatal, né? E a gente viu lá que a editora estatal também está em franca decadência, né? Ela não consegue manter quantidade de originais, né? Investimentos para lançar esses autores, e muitas vezes politicamente não interessa lançar esses autores, né? Então eles falam, engaveta isso aí é subversivo, né? Então, ou seja, mesmo aqueles que estão na linha do partido não têm publicação garantida, pela quantidade de volume, né? Pela capacidade de publicar e divulgar esses autores, a menos que sejam do partido ali dentro, né, o inner circle do partido, e aqueles, obviamente, que são subversivos, que não interessam, são engavetados. Né? Se o autor insistir, você pode ser preso. Né? Então, ou seja, vai mostrando essa riqueza intelectual dos estudantes nos anos 80 ali na China, em que eles consomem essa literatura subversiva, né? De forma clandestina, certo? Porque não tem acesso, as bibliotecas só têm literatura do partido e todos leem, o Confúcio é permitido, né? O Confúcio é permitido, uma certa linha do budismo é permitida, mas a gente viu que o budismo tibetano, por razões políticas, ele é perseguido, né? Os monges tibetanos, e tanto é que aquela dinastia do Dalai Lama, podemos dizer assim, foi para ali o norte da Índia, né? Teve que deixar o Tibete. Então, assim, o budismo é tolerado, né? Porque é uma crença popular. Muitas pessoas do partido estão ligadas ao budismo, mas desde que o budismo não se oponha politicamente à linha estatal, secularista, né, etc. Então nós vamos parar então no início do capítulo 30, né, em que aí a gente vai acompanhando agora que o Shenton é o chefe da guarda, né, o chefe da guarda presidencial, ele que manda agora, né, ele que manda lá, você vê com ascendência, né, salvou lá heroicamente o presidente, né, uma cena bem Hollywood. E aí, então, vamos ver, né? Assim, nós temos, então, agora um estudante de direito, que é o Tan, né? Com a sua namorada Sumi, que é uma escritora, e agora o chefe da guarda presidencial lá também em Pequim, hein? Quando é que eles vão se trombar, esses três aí, né? Vamos esperar para, né? Ver quantos mais vídeos eu vou gastar, uns 4 ou 5 vídeos para poder explicar esta obra, né? A Montanha e o Rio, ou Brothers, né? Os irmãos, né? Os dois irmãos chineses aqui, desse escritor, Da Shen, né? Chinês estadunidense, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.